Só que aí tem um problema, né? Aí você chega na dupla fenda quântica, onde você percebe que a matéria às vezes se comporta como onda e às vezes como partícula, basicamente. E isso é algo que lá atrás os gregos já previam na filosofia. Como assim? A palavra matéria, que era heli, né, para os gregos, ela incluía não apenas o seu aspecto físico, material, como também um aspecto que seria o que nós entendemos hoje como espiritual também. Quase como que uma onda e partícula ao mesmo tempo. Então a matéria, ela não é só a casca do ovo, não é só a casca. Tem o interior. Mas o interior não é só o que você pode encostar, também é aquilo que lhe possibilitou a existência. Ao negar esse aspecto da realidade, nós negamos que existem seres mais poderosos, mais inteligentes, que estiveram ativamente trabalhando no processo de criação dessa terra. E que, segundo a tradição, ainda estão por aí. Uns no submundo, uns em cidades um pouco mais altas, talvez em mega naves que não conseguimos perceber ou detectar, outros olhando por detrás desta realidade, além dela, através dela. Que nós estamos aí, né? Fazendando. Nós estamos aí sendo parte desse processo, como uma fazenda. Criei o termo agora. Adaptei. Nós somos uma fazenda em andamento, basicamente. Mas, ao negar isso, cria-se uma situação confortável para aqueles que puxam as cordinhas por detrás dos bastidores. Tá? Então, peguem isso. O maior tiro no pé da filosofia foi quando Immanuel Kant disse que a metafísica é impossível como ciência, porque foi a partir daí que surgiu o cientificismo, que determinou que a ciência é superior à filosofia e à religião, porque estas, a filosofia e a religião, se ocupam da metafísica. Não somente, mas bastante. Então, na verdade, foi um tiro no pé. Só que, por mais importante que a ciência seja no processo de analisar a realidade, de olhar para uma montanha cortada, cerrada como essa, por mais importante que a ciência seja, de você estudar uma célula no microscópio, encontrar uma medicação, desenvolver uma medicação para combater certa bactéria ou vírus que está atacando o organismo humano, e ela é importante, ela, a partir do momento que ela vai se tornando cada vez mais materialista e quantitativa, ou seja, obcecada por números, por medir as coisas, e não em descobrir o porquê das coisas, a essência das coisas, a causa, o destino, o objetivo, cada vez mais essas coisas importantíssimas, elas vão sendo deixadas à margem, taxadas de ideias ou formas de pensamento que não condizem com a realidade, quando na verdade condizem, até de uma maneira mais profunda do que a própria ciência materialista. A ciência materialista é como um cão farejando, basicamente, tentando descobrir, conhecer, enquanto que a filosofia, e especialmente a religião, ela te conduz ao transcendente, que origina as causas os fenômenos desse mundo. Existe um lugar comum, né, que aparece em todas as tradições do passado, que se chama
Submundo. O submundo seria você tem vários submundos, né? Na verdade, vários, como se fossem cidades no submundo, diferentes, né? Regiões. Você tem, para os gregos, você tem o Hades e o Tártaro. O Tártaro é o inferno dos infernos, né? Ele é bem abaixo do Hades. Na cosmologia hebraica, você tem o Sheol. Hoje a gente usa o termo inferno. Sheol é o mundo dos mortos. Você também tem isso na mitologia egípcia. Para os maias você teria Xibalba. E por aí vai. Sempre tem um tal de um submundo. Né? E na tradição, você vai ter a tradição que vai desvendar o Oriente, nessas tradições mais orientalistas, eles trazem um conceito que veio através de esotéricos e ocultistas, né? Mas é um conceito que não se origina ali. Ele foi popularizado ali por René Guénon, depois ou mais ou menos ao mesmo tempo, da Helena Blavatsky, né? Porque eles viviam discordando, na verdade, a Blavatsky falava uma coisa, o Guénon discordava, mas eles falavam sobre Agartha, ou Agartha, uma cidade, um reino no submundo, subterrâneo, na verdade, que era responsável ali por muitas coisas que aconteciam na superfície. Para você ter uma ideia, você tem o Tibete, né, lá na região que hoje faz parte da China. A China engoliu o Tibete, dominou, num processo totalmente... até me foge, não consigo encontrar uma palavra ideal para descrever o que a China fez com o Tibete. Mas é uma covardia de todas as formas possíveis. Então, né, muita gente perdeu sua vida, enfim, muitos monges extremamente pacíficos, na verdade, que viviam uma sinarquia. O que era essa sinarquia? Era um governo gerenciado por sábios. Os sábios eram os caras que meditavam bastante, os rinpochês e os lamas, que recebiam informações, segundo eles, desses locais no interior da Terra, e implementavam a sociedade sobre a Terra de acordo com as diretrizes que eles recebiam desse local. Esse local não é um local como o inferno. Não, assim, não seria um local de tortura, não, era um local de desenvolvimento mesmo de vida, de recebimento e desenvolvimento de vida, segundo o que era falado, segundo aquela tradição. Então, enfim. E aí você tem Agartha, você tem Shambhala, e você tem alguns pontos da Terra que estariam conectados. Pontos importantes, né? Você vem aqui pela Cordilheira dos Andes, e ali o Pepe vai chegar até a Antártida. E aqui a gente tem essa formação que é muito interessante, tá? Que é essa formação em forma de serpente, né? Até teve um aluno novo que entrou, teve um aluno que entrou no instituto, ele me mandou algumas coisas interessantes sobre esse local aqui, né? Aqui. Essas ilhas que a gente tem aqui, se você reparar, essa formação, ela parece uma serpente, né? Parece a cabeça de uma serpente. Bem interessante. Então, aí você tem essas ilhas aqui, embaixo, que seria na posição equivalente às narinas, né, digamos assim, da serpente. Você tem algumas ilhas aqui que fazem tem uma formação bem interessante. Isso pode remeter, se você olhar uma cobra mesmo, ela tem esse sistema de respiração. Eu até vou mostrar aqui. Pessoal, deixe seu like no vídeo, tá? Quem estiver chegando, por gentileza. Quem estiver presente na live, aí deixa aquele like, tá? Então aqui está. Aqui são as ilhas que estão nesse local aqui, tá? A gente vê aqui. Desse local, que é a ponta ali que vai ligar a América do Sul à Antártida, né? E tem uma forma realmente
de uma serpente. Ali na Argentina tem uma mitologia bem interessante que fala, já mostrei isso na verdade eu mostrei isso em aula dentro do Instituto, tá? Acho que não em vídeo no Além da Nuvem, mas foi quando eu falei sobre o dilúvio na tradição de todos os povos. Eles falam de uma batalha que teria acontecido no passado, quando a raça humana surgiu, entre duas divindades que estavam na sua forma de serpente. E elas brigam, e o final daquela briga acabou produzindo a costa da região ali da Argentina. É uma tradição antiga de um povo nativo argentino, tá? Então, é interessante isso daqui, né? Que ele tem esse aluno, né, que entrou, o Diego, ele me mandou esse versículo aqui, né? Naquele dia o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente perfurante, precisamente Leviatã, aquela serpente tortuosa, e ele matará o dragão que está dentro do mar. Então, é interessante essa concepção, porque na visão dos povos indígenas, né, aqueles, e também da mitologia grega, enfim, esses seres, eles ficaram ali, mas a sua essência é como se ela tivesse adormecida. Claro, isso aqui pode ser simplesmente uma mera coincidência, né? Isso aqui pode não ter nada a ver, é só um formato, mas olha que interessante se você comparar com uma cobra, né? Ela tem também esse mesmo formato aqui, esse tipo de cobra aqui, né? Foi mostrado. Não sei que tipo, parece uma serpente, enfim, não sei dizer. Tem essas... parece o sistema respiratório, né, logo acima da boca, e você tem aqui, ou talvez para soltar o veneno, aqui você tem essas ilhas, né, que é bem interessante também, que atravessa. Isso aqui, na verdade, se você for no Google, ela vai contornar toda a América. Depois eu mostro lá no Google Earth, tá? Deixa eu só fechar mais algumas janelas para a gente ver. Então, o que parece haver é se existiram, primeiro, se existiram seres mitológicos muito grandes, muito mais antigos, ancestrais, relativos à criação do mundo, de uma época muito anterior, de uma outra era, você teria ali sistemas internos, né? Como você tem ali passagens, né, dentro dos ossos, dentro do corpo dessas criaturas. E se você tiver tido no passado uma civilização avançada de nível mundial, a gente já falou sobre a hipótese siluriana, né, que se houve, ela disse que se houve uma civilização avançada de nível mundial há mais de 2 milhões de anos, acho que esse é o número, se eu não estou enganado, tem um artigo científico sobre isso, que foi feito por um astrofísico e um climatologista, tá? Um da NASA e um de uma universidade americana. E eles afirmam que seria muito difícil detectar vestígios dessa civilização, vestígios diretos, teríamos apenas vestígios indiretos. Agora, como eu mostrei lá, a gente viu lá o Padre Crespi, né? Túneis, lá no Equador. Ele com com aquelas estátuas que a gente viu. Aí a gente vai passar, então, beleza. E esses túneis, será que eles conectavam de fato? Segundo o vídeo que o Pepe colocou aqui no Além da Nuvem, que é o vídeo anterior a essa live, né? Ele vai chegar aqui depois na ilha de Rothschild, aqui na Antártida. Ele vai fazer toda uma transição aqui, tá? Eu já vou passar para outro assunto agora, que são os fortes estrela, né? Que existem ao redor do mundo. Que o Flávio me passou, né, essa conexão. Para quem não sabe, existem 1734 fortes estrela ao redor do mundo, né? A gente tem um em Rondônia, que é bem conhecido,
chamado Príncipe da Beira, que é esse daqui. Vamos ver aqui. Olha só que interessante. Rondônia. Né? Isso a maioria já conhece. E esse outro aqui, ele fica no Egito, a 15 quilômetros das pirâmides, por exemplo. Mas como nós vimos, existe uma enorme conexão e é algo que está presente em quase todos os pontos do mundo. Nova Zelândia, você vai encontrar lá no norte da Finlândia, você vai encontrar nas regiões da Rússia, da China, aqui nas antigas Índias orientais, né, do Oceano Índico, você vai encontrar bastante, Indonésia, Filipinas ali, toda a costa da África, tem alguns no Brasil, muitos na América do Norte, muitos na Europa. Depois os construtores de templos da igreja também fizeram, né, ou reformaram por cima alguns desses, né, na época dos cavaleiros, das ordens de cavalaria, cavaleiros templários, enfim. Outra coisa que você deve observar é sempre essa falha que nós temos aqui no... Olha a nossa amiga aqui, né? Aquela formação muito interessante, forma de serpente. Mas essa parte aqui que é muito interessante. Veja que você tem um braço de terra que vem do sul da África aqui, de Angola, Namíbia, né? Atual Angola, Namíbia. E você tem toda essa parte aqui, ó, que se destaca pelas imagens de satélite. Observe. Tudo isso daqui, evidentemente, tá? Que isso daqui são cadeias de montanhas. Olha aqui. E aqui você tem ilhas, que são as partes mais altas. Aqui os Açores, né, de Portugal. Mas você vê que essas ilhas de Portugal, elas são, basicamente, a parte mais alta de uma cadeia de montanhas, que se o mar estivesse um pouco abaixo do seu nível em certo período, né, você teria aqui todas as condições favoráveis ali à existência de uma Atlântida, por exemplo, né? Aqui embaixo, enfim. Olha que interessante. Quando você vai olhar o mapa, é legal ver essas estruturas aqui ocultas, né? Olha que interessante. Olha isso daqui. Isso aqui, ó, vem lá do sul da China, né? Aqui você tem essas ilhas, né? Andaman, mas olha isso daqui que vem para baixo aqui. Toda uma estrutura, uma rede de estrutura, né? Pode ser que exista uma conexão. Então existem muitas tradições que falam de povos que viveram uma civilização mundial no passado, estabeleceram uma civilização mundial, como eu mostrei. Por que eu mostrei ali novamente na Amazônia Equatoriana, lá em Los Tayos, né? A gente viu em Los Tayos, porque ali você encontra dentro da caverna uma série de coisas muito antigas que são tradicionais, são características da região da Mesopotâmia. Tá? Essa região aqui, entre os rios Tigre e Eufrates. Tá? Então, houve de fato algo. Né? Se eles não estavam conectados, pelo menos alguém levou isso para lá muito antes da chegada dos portugueses, porque aquilo lá é bem mais antigo, até as escritas são muito antigas, é pré-colombiano com certeza. Então aqui a gente tem esses fortes estrelas e cidades estrelas que parecem ter uma relação muito forte com essas conexões antigas, né?